Rony Lessa é um sujeito muito conhecido e temido no submundo criminal do Rio de Janeiro. Formado anos e anos como Robocop, Lessa percorreu todo o sistema policial carioca, absorvendo o que tinha de melhor e de pior ao longo dos anos. Seu rosto veio à tona para todos os brasileiros após o crime que tirou a vida de Marielle Franco e Anderson Gomes, e mexeu com as estruturas da pistolagem de aluguel carioca. Hoje, vocês vão conferir conosco um dossiê sobre Rony Lessa, o homem que foi das tatuagens no Meyer a um dos serviços de pistolagens mais caros e temidos do estado do Rio de Janeiro. Fala galera, hoje a gente tem o dossiê Rony Lessa para vocês. Depois de ter estudado a vida de Rony Lessa meses e meses e mais meses, acho que já faz anos inclusive que nós estudamos, entrevistar pessoas, ir atrás de documentação, acho que a gente conseguiu trazer aqui um bom material, um grande material sobre esse fora da lei, sobre a história dele, que é o que a gente se propõe sempre aqui. Já tinha um vídeo sobre o Rony Lessa no nosso canal, tem bastante material sobre ele aqui, mas esse é o nosso produto dossiê, que é mais completo, então vocês vão passar aqui longos minutos conosco, que você vai ver, vai passar rápido, porque tem muita história para contar. Certo? Galera, eu espero que vocês fiquem conosco aí até o final e que prestigiem esse material. A primeira vez que eu vi o Lessa, que na verdade eu fiquei sabendo dele, foi exatamente no momento que ele foi preso junto com o Elcio Queiroz. E aí eu vi aquele cara saindo de muleta e tal, e eu não entendia direito quem era ele. E depois, obviamente, eu vim saber de tudo que ele fazia e o quão o personagem dele era importante para o submundo que muitas vezes a gente não tá ligado como que funciona. E isso veio à tona por conta do caso Marielle. Beleza? Bora com a gente então conhecer essa história. Dossiê Rony Lessa, de tatuador a pistoleiro de aluguel. Galera, o Rony Lessa, ele nasceu no Rio de Janeiro em 15 de julho de 1970. A sua infância e adolescente foram em regiões pobres e na classe média baixa lá no Rio de Janeiro. Meninão do Rio, Lessa começou a frequentar praias e a pegar ondas ainda com 14 ou 15 anos de idade. Lessa inicia sua vida profissional como tatuador na zona sul do Rio de Janeiro, especificamente em um apartamento no Meyer e que sua família tinha, conseguiu alugar. Ele chegou até a aparecer em jornais como o principal tatuador de surfistas da zona nobres da cidade. Tá? O nosso amigo, jornalista Rafael Soares, que lançou o livro Milicianos, que nós indicamos aqui para vocês, e nós vamos usar ele também como referência, conseguiu um fragmento de jornal que fala do assunto. Tá? Tatuagem vira bom negócio nas mãos de Rony Lessa. Ele é o responsável por boa parte das tatuagens exibidas por surfistas e gatinhas nas praias da Zona Sul. Desde que se deixou tatuar com tinta removível para o carnaval de 1984, Rony Lessa, o Rony, já perdeu a conta das pessoas em que deixou sua marca. Em seu apartamento no Meyer, o tatuador de 21 anos chega a receber 4 clientes por dia, que podem escolher entre 13 mil desenhos, mas ele próprio, que pretende fazer vestibular para direito, não é tatuado. E aí tem uma fala do Lessa um pouco mais embaixo. Ainda não achei o tatuador certo, diz ele. O Lessa deixou a marca em muita gente de tatuagem, mas vai deixar marcas muito piores ao longo de toda a sua vida. Vamos acompanhando. Bom, no final dos anos 80, o Rony Lessa serviu o exército e lá ele acabou gostando muito das armas e do serviço militar, o que fez com que ele prestasse o concurso da PM do Rio de Janeiro. Aliás, as armas serão muito importantes na vida do Rony Lessa. Além de gostar muito de armas, ele vai virar um colecionador e um dos maiores entendedores dessas armas no Rio de Janeiro. Dá pra ver como ele gosta de armas no depoimento dele, que mais tarde a gente vai falar aqui. É neste momento, no final dos anos 80, que o Lessa começa a adentrar nos estandes de tiro e a conhecer policiais
e ele acaba se filiando ao Escuderie Lecoq, tá? Temos até uma carteirinha dele aí, eu peço pro editor mostrar aí na tela. Galera, a Escuderie Lecoq é uma espécie de clube que tinha policiais, magistrados, promotores e civis que tinham como ideologia a execução de bandidos, tá? Eles tinham como ideia que bandido deveria estar debaixo da terra, tá? A gente já falou aqui da Escuderie Lecoq e contamos a história dos Esquadrões da Morte que atuavam no Brasil. Vou deixar sugestionado para vocês. Essa escuderia surgiu como fruto de um projeto policial lá nos anos 60, após o falecimento de Milton Lecoq, um importante membro da história da polícia carioca. A Escuderie Lecoq, então, ficou conhecida por ser muito temida e violenta, e por não ter piedade quando se trata de foras da lei. E o Lessa adentra nessa escuderia mesmo antes de adentrar num concurso da polícia militar. Então, já dá para você entender um pouco que o Lessa ele já tinha uma visão policial bastante violenta, que não era uma visão policial democrática de manter a ordem e a lei, e sim uma visão policial de que deveria se executar pessoas, que era o que o grupo da Escuderie Lecoq sempre pregava. Então, mesmo antes de ser policial, ele já se filiou a esse grupo. E pessoal, a gente já vai deixar claro para vocês as nossas referências aqui antes de adentrar mais ainda na história do Lessa na Polícia Militar Carioca, beleza? Seguinte, nós estamos usando aqui, além do livro Milicianos, tá? A obra Mataram Marielle, de Vera Araújo e do Chico Otávio. E também o Decaído, de Sérgio Ramalho. E mais uma quantidade gigante de documentos do Ministério Público e do Poder Judiciário. Além disso, estamos usando mais de 40 horas de depoimentos, audiências e falas relacionadas ao Rony Lessa, do próprio Rony Lessa e de sua história. Além de um cruzamento de dados que demorou meses para serem feitos. Tudo isso para vocês que são nossos seguidores e para o cara que diz, de novo Lessa, o conteúdo está repetitivo. Não está, meu querido, não está, meu amigo. O dossiê é um produto que conta a história do personagem de modo bem mais completo e descrito, e demora meses para ser feito. Então relaxa aí, tá? E como eu sei que esse vídeo vai estourar bolhas, é bom que sempre as pessoas entendam que tudo que nós falamos aqui é referenciado em algo, seja por matérias jornalísticas, ou livros, ou qualquer outra publicação, processos do Ministério Público e da Justiça. Eu não trago aqui informações privilegiadas. Às vezes as pessoas me procuram por direct, você tá falando não é verdade, fulano que tirou a vida do outro fulano. Então monta o canal e vai falar você lá pra você tomar um processo, tá? Vai falar você lá pra, enfim, os caras irem atrás de você. Aqui tudo é referenciado, até porque nós trabalhamos com temas complicadíssimos. Bom, vamos lá. Voltando no corre do Lessa. Após sua participação, filiado à Escuderie Lecoq, Rony Lessa, em 1991 e 1992, entra para a Polícia Militar Fluminense. É importante dizer que Lessa entrou como soldado. Ele não fez escola de oficiais. Como assim, Joel? Há duas formas de você entrar na Polícia Militar. Pela escola de oficiais, que é uma espécie de curso de graduação de polícia, ou via concurso público para soldado. São duas hierarquias distintas. Os oficiais acabam mandando nos soldados. Então são duas carreiras dentro da polícia militar, e os oficiais eles vão crescendo em patentes que eles naturalmente mandam em soldados. Isso é muito criticado muitas vezes por próprios policiais militares. Isso acaba causando um problema entre eles muitas vezes, porque o oficial acaba decidindo a escala do policial de rua, né? Do soldado e do sargento, do cabo. Só que é o que acontece, tá? É o que está na Constituição das polícias militares brasileiras. Uma vez dentro da polícia militar, o Rony Lessa passa a tentar galgar posições mesmo na mais baixa função da PM. Ele foi para o batalhão de choque da polícia, função que muitas vezes o soldado precisa passar anos para conseguir adentrar. Foi no batalhão de choque que o Lessa conhece um dos seus principais amigos e aliados, e vocês vão precisar guardar essa figura para mais tarde, pois a gente vai voltar nela. O Lessa começa a conviver com o sargento Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé. O Macalé o senhor conheceu quando? Eu conheci desde 91, 92. Nossa senhora. Eu cheguei no BOP em 92. E o 30 senhor, anos de amizade. desde 92, o senhor sempre conviveu com o Macalé? Sempre foram amigos? O Macalé, eu expliquei ainda agora para o outro advogado, o Macalé trabalhava no primeiro batalhão, que era a área do Estácio, e eu trabalhava no BOP. Os dois aquartelamentos eram dentro do batalhão de choque. Então a gente dividia a mesma quadra de futebol, a mesma cantina, o mesmo rancho. A gente corria na quadra junto, mesmo ele trabalhando numa unidade, eu trabalhando em outra.
Eu cheguei lá em E o 90. Macalé, e o Macalé morava onde? Ele morava em Oswaldo Cruz. Depois foi morar em Realengo. Oswaldo Cruz, depois em Realengo. É. Mas Lessa fica no choque até 1993, quando na época o governo do Rio de Janeiro estava expandindo o BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Lessa consegue adentrar no batalhão. O BOP dispensa apresentações, né, pessoal? A gente tem um vídeo aqui, um dossiê contando só a história do BOP para vocês entenderem melhor, mas todo mundo deve conhecer. O Lessa ingressou no grupo, mas ele não fez o COESP, que é o curso de operações especiais. Para você ser considerado um caveira, que é o que as pessoas chamam às vezes os membros do BOP, você precisa passar pelo COESP. Na época, como havia uma ideia de expandir rapidamente o batalhão, alguns soldados entraram para fazer operações específicas e fizeram parte do BOP. Foi ali no BOP que o Lessa trabalhou com o Rodrigo Pimentel, que contou para o jornalista Rafael Soares, que nós estamos usando aqui como fonte, que Lessa era um sujeito extremamente corajoso e muitas vezes até com conduta desajuizada. Ele diz que uma vez precisava de caveiras para fazer rapel em uma região complicada da Floresta da Tijuca, e Lessa foi o primeiro a se voluntariar. Pimentel percebeu ali uma grande coragem de Lessa, que vai acompanhar a sua fama pelo resto dos dias na Polícia Militar. E ali também que Lessa conhece um importante personagem de sua vida, o capitão do BOP, Cláudio Luiz de Oliveira, que mais tarde vai virar o Tenente Coronel Cláudio, tá? Após algum tempo no BOP, pessoal, o Rony Lessa sai do BOP ali, né? E lembrando, né? Sempre lembre-se que ele não fez o COESP, tá? Ele não chegou a ser caveira. Do curso do COESP é aquele curso muito louco lá que os caras nada de madrugada, toma tapa na cara e tal, beleza? Mas ele fez parte do BOP como um aumento de efetivo. Após algum tempo no BOP, o Rony Lessa vai trabalhar na Patrulha Tático Móvel 500, tá? Ou também conhecida como a temida Patamo 500, tá? E eu acho que aqui cabe uma explicação interessante sobre essa Patamo. Em 1997 havia um conflito muito grande na região do 9º Batalhão da Polícia Militar. Essas informações que vamos passar aqui para vocês podem ser consultadas na página 17 a 19 do livro Milicianos do Rafael Soares, que eu indico muito que vocês adquiram, tá? Segundo o Rafael, a Patamo 500 foi formada pelo Capitão Cláudio, na época Capitão Cláudio, mas que ficou muito conhecido como Tenente Coronel Cláudio um pouco mais para frente. Essa Patamo ela foi criada com o objetivo de intervir na região do Chapadão, Pedreira, Serrinha e de Acari. Aquela região vive uma briga feroz entre 3 organizações criminosas diferentes. Patamo significa patrulhamento tático móvel e geralmente fazia o serviço de apreensão de fuzis e ação em momentos de confronto. Tinham que ser policiais com sangue no olho para fazer esse tipo de serviço. Eles apreenderam muitos fuzis e fizeram também muitos confrontos com vítimas fatais. Ali, o Rony Lessa fica realmente famoso, pois a Patamo 500, aí que eu tô falando para vocês, e que inclusive nós já fizemos um vídeo aqui no canal, vale muito a pena vocês assistirem o vídeo do Patamo 500, que a gente trouxe até um testemunho de uma pessoa que participou da Patamo 500, tá? Ela era uma viatura tão temida, pessoal, que até as bocas fechavam quando estavam no plantão dela, tá? Quem viveu aquela época na região sabe muito bem do que eu tô falando. Os caras eram de disposição demais. Há uma foto da turma dessa Patamo que foi encontrada no celular do Rony Lessa. Nela tem os principais membros que faziam parte da viatura, que lógico revezavam em vários plantões. Foi um dos grupos que mais apreendeu armas na história do Rio de Janeiro. Naquela época, a política do Rio de Janeiro era uma política de confronto e esses caras foram construídos nesse tipo de política. Na Patamo, o Lessa vai ficar por alguns anos e lá ele vai ser inclusive condecorado várias vezes. Na época, como eu disse para vocês, a política de segurança do Rio de Janeiro era sentar bala em todo mundo. Nós já discutimos isso aqui, tanto no vídeo da Patamo 500, como num outro vídeo que a gente chama de gratificação Velho Oeste, gratificação Faroeste, que vocês também vão conseguir entender melhor para ficar mais completinho para vocês. O Marcelo Alencar, governador do Rio de Janeiro na época, adotou a política que nós chamamos de gratificação Faroeste. Ele aumentava o salário e condecorava policiais que se envolviam em atos de bravura. Ou seja, o que eles entendem por atos de bravura? Que se envolviam em confrontos armados e altamente perigosos. Então ele pagava para colocar a vida do policial em risco ou também por execuções, de fato. Lessa, de soldado, virou sargento e em 2 anos de atuação na Patamo, sua ficha de polícia foi recebendo várias condecorações. E assim, ele ia se construindo como
PM. No início dos anos 2000, o Rony Lessa vai para a Polícia Civil como adido. O que é um adido, pessoal? Eu acho que é bom a gente explicar isso daí. É uma espécie de situação em que o policial militar é incorporado à Polícia Civil por apresentar características de trabalho como investigação, tá? Essas práticas antigamente eram muito comuns e Lessa foi para o setor de repressão a armas e explosivos, a DRAI que a gente chama, como forma de engrossar o efetivo. Na época, o interesse do governo era de trazer para a Polícia Civil PMs acostumados com confronto e que conheciam bem os morros e comunidades cariocas e fluminenses, tá? Então era assim, pessoal, não necessariamente o cara precisava prestar concurso para a Polícia Civil, porque o concurso da Polícia Militar e da Civil são separados, são duas polícias diferentes. Então o cara da Polícia Militar, ele ia via documentação, com liberação do próprio governo para trabalhar na Polícia Civil. Ele não ia para cargo de inspetor, porque cargo é uma questão de concurso público, mas ele executava uma função lá dentro, que era bem parecido com a função de inspetor, que seria o investigador. E lá na Polícia Civil, o Lessa volta a se destacar no serviço policial. Eu vou passar para vocês aqui uma fala de um policial civil veterano que ele fez para a jornalista Vera Araújo, tá? Abre aspas. Ele se sentiu um soldado em plena guerra do Vietnã. Fizemos algumas operações em conjunto com boa parte das delegacias especializadas da Polícia Civil. A bala voava e o grupo dele aparecia nas piores situações. Lessa era uma espécie de serial. Já levou vários tiros, mas se manteve de pé. Era um verdadeiro soldado da guerra, uma máquina de tirar vidas, tá? Essa é a descrição, é a visão que um policial das antigas tinha do Lessa, mas nós fomos conferir e essa é a visão que muitos policiais tinham em relação ao trabalho do Rony Lessa na polícia, tá? E o Lessa foi condecorado pela polícia e até por políticos pelo trabalho policial. Vocês compreendem que a história do Lessa é moldada por uma série de métodos e políticas que afetam a polícia nos anos 90 e 2000? Ele é um personagem constituído dessa política. Na Polícia Civil, o Lessa convive com os famosos quebras. E isso vai ser muito importante para vocês entenderem quem é o personagem Quebra. A gente tem um vídeo falando sobre os quebras no Rio de Janeiro. Quebras são policiais de diferentes regiões que dominavam os seus bairros, como por exemplo Marcos Vieira Souza, Marcos Falco e o Geraldo Pereira, conhecido como Pereira. Esses quebras de bairro eram homens que atuavam principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, que crescia muito no final dos anos 90. E em locais, enfim, que até na zona norte. Eles resolviam vários problemas. Vocês podem conferir essas histórias no vídeo sobre o Geraldo Pereira, que talvez tenha sido um dos quebras mais famosos. Eu falo isso para vocês para que vocês possam entender a chave e o caminho que o Rony Lessa trilhou para adentrar no mundo policial paralelo, aquele que funciona debaixo dos panos e às vezes por cima dos panos também, né? Agora temos que entender aqui, para prosseguir na história do Lessa, um fenômeno que ocorre no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que vai gerar espaço para policiais atuarem dentro da pistolagem de aluguel. Então, para entender o Lessa agora, daqui para frente, a gente vai ter que entender um fenômeno que aconteceu no Rio de Janeiro. Esse fenômeno é a morte dos bicheiros antigos, que acontece no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E essas mortes desses bicheiros mais antigos criaram um espólio e uma luta pelas heranças desses velhos contraventores, principalmente na família Andrade, com o falecimento do Castor de Andrade, e na família Garcia, com o falecimento do Valdemir Paz Garcia, ou seja, o Maninho, e o falecimento do Valdomiro Paz Garcia, o Miro. Ambos foram embora com poucos meses de diferença. Esses falecimentos, pessoal, geraram a demanda por pistolagem de aluguel e segurança, já que muita gente foi executada nessa briga. Porque muita gente vai lembrar que nós temos vídeos sobre quase todos esses conflitos. Muita gente vai lembrar que quando o Castor faleceu e perdeu a vida, existia ali dois herdeiros. O Paulinho Andrade, que era o filho do Castor de Andrade, e o Rogério Andrade, que era sobrinho do Castor de Andrade. E o Castor de Andrade também tinha um genro, que era o Fernando Inácio. E esses três caras, eles vão entrar em conflito em determinado momento pelo espólio do Castor. Assim como do outro lado, o Maninho deixou duas filhas com dois genros, a Xana e a Tamara, e o Zé Personal e o Bernardo Belo, que vai ter uma treta nervosa aí também, então vai jorrar muito sangue, tá? E vai jorrar muito sangue, e não só isso, vai fomentar a pistolagem de aluguel no Rio de Janeiro.
Em determinado momento de sua carreira, da carreira do Lessa, não se sabe se em meados dos anos 2000 ou antes, o Rony Lessa passa a prestar serviço de segurança para alguns contraventores. Galera, a gente já fez um vídeo aqui sobre o jogo do bicho e já vimos que a história do Rio de Janeiro era muito comum, a relação entre certos policiais e contraventores. Isso não é novidade. Desde a época do Mariel Marisco, que era um policial bastante famoso do Rio de Janeiro, que se envolveu com a contravenção e foi executado pela contravenção. Essa ligação da polícia com os contraventores é uma ligação muito umbilical. É nesse período que um lado oculto do Rony Lessa vem à tona com muita força e vai mostrar como o policial já agia no submundo. Preste atenção nesse fato. Era sexta-feira, 2 de outubro de 2009, quando o Rony Lessa saía de um plantão no 9º Batalhão da Polícia Militar. Era por volta da meia-noite mais ou menos, e ele estacionou a viatura dentro do batalhão, entrou ali dentro do local para deixar alguns equipamentos, saindo do plantão e adentrou no seu carro, uma Toyota Hilux blindada. Ele parou o carro na região da rua Mirinduba, em Bento Ribeiro, entrou em um bar, pediu um refrigerante, entrou no veículo, pisou no acelerador e uma bomba explodiu. Era um explosivo recheado de C4, colocado embaixo da caminhonete e fixado por um imã. Vocês podem conferir todos os detalhes dessa explosão no livro Milicianos do Rafael Soares, nas páginas 86 e 87. Tá tudo descritinho lá, com lado de perícia, tudo certinho. O Rafa fez um bom trabalho nisso daí. Mas o fato é que a Hilux, a hora que explodiu, a hora que explodiu no Lessa a bomba, a Hilux andou por mais 150 metros até bater contra um poste. O Lessa teve a perna esquerda amputada pela destruição que a bomba fez. Porém, a polícia acabou abrindo investigação e ficou muito claro que um atentado daquele ali era tipo de sofisticação dos conflitos do jogo do bicho. Os caras não acharam que comerciantes ilegais de substâncias ou simples ladrões tinham dinheiro e tinham sofisticação para contratar alguém para colocar uma bomba embaixo do carro de um policial. Lessa então passou a ser desnudado como alguém que poderia estar envolvido com esse meio. E houve um fato que meio que aumentou essas suspeitas. Em abril de 2010, um dos maiores contraventores do Rio de Janeiro, segundo o Rafael Soares no livro Milicianos, o Rogério Andrade, saía da academia com seu filho em um Toyota Corolla. Pela altura do Recreio dos Bandeirantes, em uma rua muito movimentada, o Corolla explodiu. O impacto foi tão forte que arrancou o teto do carro. Infelizmente, o filho de Rogério, o Diogo Andrade, com 17 anos na flor da idade, faleceu, perdeu a vida. Rogério teve lesões no rosto, mas precisou ver o filho sem vida ao seu lado. A bomba era para Rogério, mas seu filho pediu para dirigir o veículo. Enfim, por uma questão de destino, infelizmente, o garoto veio a ter a vida ceifada. E isso foi um fato muito pesado na história do Rogério Andrade. Eu acho que para qualquer um, né, pessoal? Você olhar pro lado e saber que a bomba era para você, que você deixou seu filho dirigir, ele acabou falecendo e acabou te salvando de uma certa maneira, deve ter criado aí certas questões psicológicas que eu acho que o cara teve que trabalhar muito em terapia, com psiquiatria e tal, porque é muito doido, eu fico pensando nisso. Para mim isso foi um ato terrorista. Um ato desse de eu ter que enterrar meu filho por pedaços. Você como pai, o que você acharia? Olha, a dor que eu estou sentindo é uma coisa muito irreparável. Meu nariz foi totalmente esfacelado, meu rosto está todo arrebentado. E cara, eu confio na polícia do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eles podem me salvaguardar. Vingança? Minha querida, eu nunca fui um homem de vingança. Eu sofri o primeiro atentado, houve vingança? Não houve. Eu estou esperando o estado tomar as medidas cabíveis. Bom, as suspeitas dessa bomba caíram sobre o Fernando Inácio, que na época, segundo autoridades, vivia um conflito contra o Rogério Andrade. Fernando era casado com a filha do Castor e reivindicava a herança do Castor de Andrade, tá? O problema aí para a polícia, pessoal, é que é sabido pelas forças policiais que um atentado contra um grande contraventor sempre é precedido, ou seja, sempre vem depois de uma execução ou atentado contra o chefe de segurança ou o brabão do cara. O brabão é aquela figura que, enfim, você usa o nome dela, você usa ela para causar medo nos inimigos. E aí isso abriu uma suspeita enorme sobre o Lessa, porque, enfim, o carro explodiu 6 meses antes da explosão do carro do Rogério Andrade. E as explosões eram parecidas e com os mesmos dispositivos e tipo de explosivo. Mas nada foi provado. O vínculo entre os dois também entrou no radar da polícia, mas também não foi comprovado.
Bom, o atentado contra Lessa foi considerado como um ato decorrente de seu trabalho, já que ele saía de um plantão da Polícia Militar. Dessa forma, conseguiu a aposentadoria, ou seja, foi reformado. E ele sai definitivamente da Polícia Militar. Agora com essa reforma trabalhista, eu acredito que tenha saído esse lance. Mas até um tempo atrás, o percurso que você percorria indo de casa para o trabalho e voltando no trabalho de casa, ele era considerado momento de trabalho também. E nisso, o Lessa conseguiu a reforma, ou seja, a aposentadoria. Mas a história com a polícia não vai acabar aí. Tampouco vai deixar de fazer parte da vida do Rony Lessa. E nesse momento, eu quero parar para conversar um pouco com os nossos inscritos, tá? Pessoal, se você chegou até agora aqui, se iniciou o vídeo conosco e veio acompanhando o storytelling que a gente faz, a linha de trajetória do nosso personagem de hoje, certamente você reparou uma coisa. Lessa passou pela polícia. Ele fez caminho em vários batalhões e delegacias. Ele praticamente viveu o ciclo completo das forças policiais. Vamos ali relembrar? Ó, antes ele já fazia parte da escuderia Lecoq porque ele tinha contato com os policiais, tá? Agentes públicos. Depois ele virou soldado. Aí ele foi agente da polícia de choque. Foi policial do BOPE, tá? Foi agente da Patamo nas ruas mais obscuras e comunidades mais tensas do Rio de Janeiro. Depois passou pela Polícia Civil no setor de investigações e repressão. Ele conheceu quase tudo que existe na Polícia Fluminense. Ele atuou na Zona Norte do Rio de Janeiro, fez amigos e parceiros na Zona Oeste, trabalhou na Baixada Fluminense. O cara foi um Robocop em vários setores. Um homem construído e forjado pela polícia. Uma vez fora das forças policiais, ele já conhecia muita coisa de como se livrar de investigações. Ele conhecia muito delegado, policial poderoso, conhecia quebras, milicianos, tudo que eu falei aqui para vocês. O Rony Lessa, pessoal, para vocês terem uma ideia, chegou a ser citado em uma investigação junto com Adriano da Nóbrega durante as investigações da execução de Ari Brum, um ex-deputado e na época assessor do governador Sérgio Cabral. Ari foi executado entrando na linha vermelha. Os tiros que foram dados em seu carro obedecem ao modus operandi de execução por pistolagem. Um carro segue o cara, encosta do lado do passageiro e inúmeros disparos são feitos no mesmo local. No caso de Ari, de 26 disparos que foram dados no carro no mesmo lugar, 18 acertaram seu corpo. O jornalista Sérgio Ramalho, no livro Decaído, da biografia do Adriano da Nóbrega, conta, tá? Ele mostra que havia suspeitas que o Nóbrega e o Lessa estivessem atuando juntos. É outro livro que a gente indica muito que vocês adquiram, porque vocês vão enriquecer muito do ponto de vista histórico da história do Adriano da Nóbrega e inclusive da pistolagem no Rio de Janeiro. Então, Sérgio Ramalho traz essa tese pra gente de que os dois tivessem agido junto. E não é a primeira vez que esses dois personagens vão se encontrar no mundo do crime. Mais tarde nós falaremos sobre a relação do Adriano da Nóbrega e do Rony Lessa. Fica aí com a gente. E galera, há suspeitas de que o Lessa virou um pistoleiro de aluguel mesmo, apesar dele sempre ter negado isso. Mas não tem mais como esconder essa condição, né? Mas negar todo mundo nega e todo mundo tem o direito de negar as coisas. Lessa também é formalmente acusado de ter tirado a vida do policial André Henrique da Silva Souza, conhecido como André Zóio, na zona oeste da cidade, no ano de 2014. A namorada de Zóio, Juliana Salles de Oliveira, também perdeu a vida. O carro das vítimas recebeu ao menos 40 disparos, exatamente como o crime que tirou a vida do Ari Brum. Essa matéria se encontra no noticiário do Poder 360 e vocês podem conferir nas referências e se aprofundar nesse caso. Zóio, segundo investigações, era inimigo de Cristiano Girão e Lessa teria cometido o crime. A denúncia foi acatada pela justiça, mas está em segredo. Tá? Mas certamente eles vão para a júri popular, pelo menos é a informação que a gente teve. Segundo Lessa, na própria delação que ele fez, ele teria problemas com o Zóio por conta de algumas máquinas jukebox que Lessa tinha dentro do bairro Gardenia Azul. Mas até neste momento aí que a gente está falando, o Lessa era conhecido apenas pelo mundo policial. Ele passaria batido em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Apesar do Lessa ser um cara alto e forte, de mais ou menos 1,90 m, usa prótese na perna, ele não passaria batido em lugar algum, se soubessem que ele era um criminoso. E aí, galera, como que o nome do Lessa veio à tona, né? Como que ele se tornou de conhecido apenas da polícia do submundo do crime e ele ficou conhecido por toda a população, pela mídia? Bom, isso aconteceu por conta de um crime que ocorreu no dia 14 de março de 2018 na rua Joaquim Palhares, após ter identificado o alvo nas ruas dos Inválidos no bairro Estácio. Muita gente já sabe do que eu estou falando. A vítima desse crime era a vereadora do PSOL Marielle Franco.
Mas no fim da noite, Lessa fez 3 vítimas. Anderson Gomes, motorista da política, que foi executado, e a assessora de Marielle, Fernanda Chaves, que sofreu uma tentativa de execução. Na noite do dia 14, Marielle participava de um evento em uma localidade conhecida como Casa das Pretas, um local que reunia mulheres negras e discutia assuntos sobre feminismo e políticas públicas para mulheres negras. A Marielle, para quem não sabe, ela recebeu muito voto identitário, ou seja, voto de pessoas que eram parecidas com ela e tinham um conjunto de características raciais e de gênero parecidas com a dela, e ela lutava por isso, então ela foi na Casa das Pretas. Por volta das 9 horas, terminou a reunião, 9 horas da noite, 21 horas, terminou a reunião da Marielle, e Fernanda e Marielle entraram no Agile dirigido por Anderson, e seguiram seu caminho de volta para casa. A Fernanda quase chegou a abrir a porta do Cobalt Prata, que estava estacionado ali com Lessa dentro, né? O que elas não sabiam é que estavam sendo seguidas pelo Cobalt Prata, que tinha ficado de tocar esperando a Marielle sair do evento em que ela estava. Eles, na verdade, eles não chamam de tocar, eles chamam de abajur, que é o momento que você fica ali esperando a vítima chegar. Você fica um bom tempo ali, tá? Mas é uma tocaia. De acordo com câmeras particulares instaladas próximas da Casa das Pretas, o Cobalt teria chegado ali às 18 horas e 45 minutos, 15 minutos antes do Agile de Anderson chegar com a Marielle. Então, quer dizer que ele já sabia o horário que ela estaria ali, por isso ele chegou um pouco antes. Às 19h10, o Cobalt conseguiu uma vaga bem em frente ao local do evento. Às 19h82, Anderson estacionou o seu Agile exatamente na frente do Cobalt. Vamos dar uma olhada, pessoal, aí uma analisada aí, ó, nas imagens captadas no dia na Rua dos Inválidos, a poucos quilômetros de onde o crime aconteceu. Veja, pessoal, que a Marielle entra no carro junto com a Fernanda, a única sobrevivente de dentro do carro, tá? Uma das assessoras da Marielle acha que o Cobalt é um Uber e quase abre a porta do carro. Olha como são as coisas, rapaziada. Imagine se a mina abre a porta do carro, ela poderia ter mudado tudo. O Anderson dá uma ré e também quase bate no Cobalt. No momento que o Anderson saiu com o seu carro para levar a Marielle e a Fernanda para casa, ele não se deu conta de que estava sendo seguido pelo Cobalt. Marielle e Fernanda conversavam no banco de trás sobre as próximas eleições e olhavam fotos do evento realizado ali na Casa das Pretas para ver o que elas poderiam publicar na internet, né, nas redes sociais. Cerca de 3 km da Rua dos Inválidos, o Cobalt Prata investiu contra o Agile branco, que era dirigido pelo Anderson, numa curva na Joaquim Palhares, muito próximo de uma das saídas da estação do metrô Estácio. Sem ter tempo sequer de perceber o que estava acontecendo, o Agile foi metralhado por uma rajada de disparos. Fernanda, a única sobrevivente, assim relata aquele momento terrível. Essa descrição, ela era um trecho, né, do livro Mataram Marielle, da Vera Araújo e do Chico Otávio, tá bom? A gente retirou do livro também. É um livro que a gente também indica que vocês comprem para ter uma visão mais geral do assunto. Abre aspas. Uma rajada, uma única rajada de 1 segundo. Os vidros explodindo e os estilhaços vindo num jato, como se uma onda gigantesca de vidro tivesse se quebrado do meu lado. Me enrolei e abaixei no movimento imediato, como um caracol, junto às pernas de Marielle. Um silêncio absoluto, interrompido por um ai do Anderson. Meu corpo queimava como se estivesse sido açoitado por 1000 chicotes de uma vez. É a página 21 da obra da Vera Araújo e do Chico Otávio. Bela obra também. Bom, Fernanda conseguiu parar o carro e desceu atordoada, imaginando que tinha passado por um tiroteio ou por uma falsa blitz, o que era comum acontecer no Rio de Janeiro. O crime parecia ser mais uma execução de políticos, como havia acontecido com Ari Brum e Nadinho de Rio das Pedras, por exemplo, e outros tantos políticos que foram executados no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Mas a comoção pela morte de Marielle e Anderson foi muito além disso. Marielle ficou gigante, muita gente ficou indignada com o que ocorre e o movimento por justiça só cresceu. Rapaziada, tem uma imagem dos caixões de Marielle e Anderson sendo levados da câmara para o carro funerário e que uma multidão gigantesca se abre para passarem com os corpos. Isso mexeu com o Rio de Janeiro e com o país. E lógico que a polícia sabia que poucos homens do Rio de Janeiro teriam a habilidade e a ousadia de fazer aqueles disparos. Lessa e Adriano da Nóbrega eram 2 deles. E esses caras vão começar a ser ventilados por conta de 3 pessoas. A jornalista Vera Araújo e as promotoras Simone Sibilo e Letícia Emily, tá? Mas elas só vão descobrir esse sistema por conta de uma confusão, dessas que parece que só ocorre no Rio de Janeiro. O policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, Ferreirinha, foi apresentado na DH por delegados federais,
segundo o Ferreirinha, né, o policial Ferreirinha, a execução de Marielle teria sido encomendada pelo vereador Marcelo Siciliano e foi executada pelo Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica. Nós temos um vídeo aqui contando a história desse Orlando Curicica, mas preste atenção que ele é muito importante para essa história aqui. Vera Araújo, as promotoras e o delegado Giniton Lages foram ouvir o Curicica. No caso da Vera, foi por carta. Curicica foi transferido para uma prisão federal e ele foi muito claro. Disse que não tinha nada a ver com o crime, mas citou quem poderia ter cometido. O Curicica falou da existência de um escritório do crime que congregava o Adriano da Nóbrega e o Antônio Eugênio de Souza Freitas, o Batoré e também o Rony Lessa, tá? Pro Curicica, esses três aí poderiam ser os autores dos disparos. Vamos lembrar que o Lessa não é integrante do tal do escritório do crime. É que o Curicica foi falando o nome de executores de pistoleiras no Rio de Janeiro, tá? Eis que a jornalista e as promotoras chegaram à conclusão que deveriam estudar esse mundo da pistolagem para depois compreender como esse mundo chegou até a Marielle Franco e promoveu a sua execução. Em 2019, Rony Lessa foi preso. A investigação chegou a Lessa por conta de uma tatuagem em seu braço, mas o que muitos jornalistas dizem é que a DH já sabia que Lessa poderia ter dado aqueles disparos, tá? Porque era um dos poucos pistoleiros que conseguiu fazer isso. Tanto que Rony Lessa chegou a depor na própria DH. Em março de 2019, Lessa foi preso, quase um ano após o crime. Dali para frente, muita coisa ia se desenrolar na vida de Lessa. Aliás, na mesma época da prisão, foram apreendidos 117 peças de fuzis na casa de um amigo do Lessa, que segundo a justiça eram do próprio Lessa. Ele foi condenado por esse crime, por manter em casa peças de arma de fogo de uso restrito. Lessa foi preso, enviado para uma prisão federal, mas continuou negando o que havia ocorrido. Negou ter executado inclusive a Marielle e o Anderson, ali em 2019. Até que em 2023, o Elcio Queiroz, homem preso com Lessa, resolve fazer uma delação premiada. Elcio, pessoal, é amigo íntimo do Rony Lessa. Lessa é que apadrinhou o filho do Elcio. E o Elcio e a esposa de Lessa eram amigos desde a infância. O Elcio, ele era policial militar, mas foi afastado da polícia. Ele sempre estava com o Lessa. Eles frequentavam os mesmos bares, as mesmas festas e a casa um do outro. A delação de Elcio e a carta do Orlando Curicica e todos os outros documentos vão ficar disponíveis aí nos comentários para vocês. E para os nossos apoiadores do Apoia-se, vai ter mais conteúdo ainda aí do nosso dossiê. Pessoal, esse produto nosso, dossiê, dá muito trabalho para fazer. São semanas e semanas de pesquisa, correria atrás de documentos, liberação de direitos autorais. E esse produto, infelizmente, a gente não encontrou ainda uma marca para patrocinar ele. E assim, a gente percebeu que muitas vezes trabalhos sérios não encontram patrocínios. Então manter esse produto aqui, o dossiê, é com a gente e com vocês. Somos nós dois aqui, nós e o nosso público, nós e vocês. Por isso a importância do apoio pelo Apoia-se, de vocês virarem membros do nosso canal e fazer um Pix com Valeu. Porque somos nós, como eu disse para vocês, tá? A partir de R$2 vocês nos ajudam no Apoia-se, esse dinheiro vem direto pra gente e a gente consegue manter toda essa estrutura aqui para continuar trazendo vídeos e produtos para vocês. Beleza? Mas o mais importante mesmo é deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém, tá? E se sobrar algum aí, né? Entra com a gente. A partir de R$2, como eu disse pra vocês, você já tem conteúdos exclusivos toda sexta-feira. Vale a pena apoiar o trabalho independente de jornalismo e de história que nós fazemos aqui. Bom, voltando aqui, o Elcio Queiroz passa a fazer a delação e começa a entregar muita coisa sobre Rony Lessa e sobre o crime. Elcio realmente assume que foi motorista e que Lessa disse a ele, em 2017 ainda, que estava atrás de uma vítima, mas não conseguia efetuar o serviço, que já estava bem mal e não conseguia executar o plano. Elcio também vai colocar no envolvimento com o crime dois nomes importantes na trajetória de Lessa. O primeiro é o Edmilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, e o segundo, Maxwell Simões, o Suel, ex-bombeiro e muito amigo do Lessa também. Suel, pessoal, já havia sido preso antes por suspeita de envolvimento, mas o Elcio colocou ele como sujeito que ajudou na ocultação de provas após o delito. Depois da delação de Elcio, tudo ficou mais claro. O crime já estava encomendado há algum tempo e foi trazido a encomenda por Macalé, grande amigo e parceiro de Lessa, que também era envolvido com contravenção. E agora nós precisamos parar aqui e falar um pouco, destinar um tempinho desse dossiê para falar sobre o Macalé. Segundo o próprio Lessa, Macalé era o seu amigo desde os anos 90, quando eles trabalhavam junto, né? O Lessa no Choque e o Macalé
na polícia comum ali no batalhão. Macalé também foi reformado pela PM por ter tomado um tiro no pé em uma das operações. Macalé foi o cara que apresentou ao Lessa o mundo paralelo da polícia e das milícias cariocas. Macalé rodava no submundo do Rio de Janeiro, era extremamente temido. Era respeitado por muita gente, como Adriano da Nóbrega, por exemplo. Macalé tinha contato tanto com agentes pequenos do submundo, como com grandes atores do crime, chefes de milícia e também políticos. Ele circulava por Rio das Pedras, Gardenia Azul, Chacrinha, Valqueire. Tinha um hobby de caçar e criar passarinhos raros. Foi onde conheceu muita gente poderosa. Macalé, inclusive, intermediou a entrada de Lessa na exploração de vários lugares, como Rio das Pedras e Gardenia Azul, onde Lessa conseguiu colocar até academia e máquinas de jukebox, o que aumentou sua arrecadação. Macalé foi executado em 2021 em uma rua movimentada. As características da execução são bem parecidas com o modus operandi dos crimes de pistolagem de aluguel. Mais tarde, vamos entender que Macalé era peça-chave para entender o crime contra Marielle, e isso ocorre quando Rony Lessa resolve fazer a delação premiada. Eu já conversei com os dois advogados do Lessa, tanto o antigo quanto o novo. O antigo é o Bruno Castro, gente fina demais, meu amigo, especializado em júri. O Castro abandonou a defesa quando o Lessa resolveu delatar. Quem ficou com a função e ainda está com a função no momento desse vídeo é o Saulo Carvalho, um cara muito da hora também, gente fina demais. Eu falo com os dois, já falei com os dois, pois sempre que víamos alguma questão pontual dentro da defesa do Lessa e do processo, nada privilegiado, tá? Eles sempre nos atenderam, sempre falaram o que eles estavam trabalhando. Obviamente, sempre com informações públicas, beleza? São advogados criminalistas que nos ajudam muito. Inclusive é um ponto interessante que tem muita gente aqui que fala mal de advogado criminalista, tá ligado? E os advogados criminalistas, eles nos ajudam muito aqui no nosso canal. Eu tô sempre pronto para defender vocês aqui publicamente, viu, rapaziada? Muitas vezes vocês são taxados de defensores de bandidos, de uma série de outras coisas, mas só quem sentou no banco dos réus ou tem parente que foi acusado de algo, justamente ou injustamente, sabe o quanto vocês são importantes, tá? Então um abraço e um salve meu aí de coração para todos os advogados criminalistas que eu conheço. Lessa então faz a delação que começa a sair em 2024. E ele faz revelações bombásticas. Mas vamos lembrar aqui, pessoal, que a delação é um meio de obtenção de provas e que tudo o que Lessa falou ainda precisa ser comprovado. Tem várias contradições ali. Segundo Lessa, a dinâmica do crime foi a seguinte: Macalé conhecia os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e seu assessor, o Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe. E Macalé traz para Lessa a proposta da execução de alguém do PSOL. A ideia era executar alguém do PSOL. Segundo Lessa, os irmãos Brazão tinham um homem infiltrado no partido. O PSOL se opunha à política dos Brazão de regularização de terrenos supostamente usados pela milícia. Então, Lessa pegou o serviço. O pagamento seria uma grande área entre Jacarepaguá e a Praça Seca, que seria construído 2 bairros. Ali levantaria-se 2 bairros, o Medellín 1 e o Medellín 2. Lessa ficaria com metade do bairro e a outra metade seria do Macalé. Ali sairia 1000 lotes que Lessa e Macalé poderiam explorar. E aí eu acho que vale uma explicação. A ideia do Lessa, que segundo ele pegou o crime, ele pegou a execução, porque a ideia dele era ficar rico. Mas não só ficar rico, subir de patamar de um pistoleiro contratado para tirar vidas para um explorador e chefe de milícia, tá? Vamos supor que esse Medellín 1 e 2 realmente cedessem aí 1000 terrenos para os caras. Com 1000 terrenos, você pode construir prédios, você pode construir kitnets, casas, e aí além disso, você vai conseguir ali umas 10, 15 mil pessoas para morar no local, vai se expandir mais para o lado, chegando a 20 mil pessoas, por exemplo, vai se criar uma comunidade, talvez chegando a 30 mil pessoas, e você vai poder explorar gás, gatunete, uma série de taxas, mas mais do que isso, você vai fazer um controle de território de votos, tá? O controle de votos é importante porque você consegue, a partir desse controle, poder e chegar próximo do poder. Então isso subiria o Lessa de patamar, tá? Segundo ele mesmo. Lessa então pegou o trabalho, e não apenas esse trabalho, mas também uma outra execução, a da Regina Selle, que foi presidente do Salgueiro. Tá vendo como é que eu tô falando certo, pessoal, do Salgueiro? Do Salgueiro, não é mais da Salgueiro, do Salgueiro, tá? No Rio de Janeiro, segundo Lessa, essa morte foi encomendada pelo bicheiro Bernardo Belo. Bom, tudo isso, novamente falando, deixando claro, veio da boca do Rony Lessa, que também acusou o Rivaldo Barbosa, chefe da DH na época, de encobrir o crime
e de ter feito exigências sobre a execução da Marielle. Ela não poderia, por exemplo, ser executada na Câmara dos Vereadores, que levantaria muita suspeita. Bom, no fim, segundo Lessa, o crime ficou dessa forma aqui. Vou mostrar para vocês o fluxograma que a gente fez. Segundo o Lessa, ainda está a investigação, está ocorrendo as audiências e essas coisas. Os mandantes teriam sido Domingos e o Chiquinho Brazão, 2 irmãos que estavam na política, e eles procuraram o Peixe para conversar com o Macalé. O Macalé procura o Lessa e o Lessa procura o Elcio Queiroz. E aí você tem o lado dos ocultadores, que é o Suel e o Orelha. O Orelha era responsável por sumir com carros. E aí do outro lado você tem acusado pelo Rony Lessa na delação, mas que ainda não foi comprovado nenhum vínculo, a área policial. O núcleo policial que seria o Rivaldo Barbosa, da DH, o Giniton Lages, a Érica, né, a esposa do Rivaldo, e o Marquinho DH, o inspetor-chefe do Giniton Lages. Esse foi o fluxograma que o Lessa falou. E também o Lessa incluiu o Major Ronald, que seria o cara que teria avisado, e um tal de Fininho, que teria ali mexido com a arma do crime AHK-MP5. Mas basicamente o fluxograma seria esse. Lembrando que é o que o Lessa fala. Ainda não foi comprovado e uma hora esse vídeo pode estar desatualizado porque já pode ter acontecido o julgamento e alguém ter sido condenado ou absolvido dessas acusações. Beleza? Vamos deixar isso bem claro. Nós acompanhamos mais de 15 horas de depoimentos do Rony Lessa. Até mais de 20 horas. E nela pudemos cruzar alguns dados e várias histórias. Como por exemplo, quando o Adriano da Nóbrega expulsou o Lessa de Rio das Pedras. Sabia dessa? O Lessa tinha uma academia lá. Tá, tem até foto, a gente tem a foto da academia aí. Adriano supostamente queria lavar dinheiro na academia do Lessa. Mas os jornalistas, eles têm outra tese sobre a briga, o que fez o Rony Lessa sair fora lá de Rio das Pedras, relacionado a Adriano. Tem certas fontes que dizem pra gente que os dois se odiavam, que Adriano não podia nem ver o Lessa, mas tem jornalistas também que dizem que havia uma diferença gritante entre o Lessa e o Adriano. O Adriano era muito mais disciplinado, que o Adriano cometia muito menos erros nesse negócio do lance da pistolagem de aluguel, e que o Lessa ele era mais desleixado nesse ponto, por isso ele não subia tanto nessa pistolagem. Tem vídeos de especialistas falando sobre isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que eu percebi hoje no final da audiência, depois de conversar com o Elcio, eu tive um insight, sabe? Dessa coisa do planejamento do crime da Marielle. E aí eu vejo que o Lessa, ele queria ser um Adriano da Nóbrega. Tanto que o Adriano, ele era caveira mesmo, ele tinha ele fez o curso, ele era um cara era um cara inteligente. Todo mundo fala isso, que quando chegou isso eu não esqueço, quando chegou acho que um M16 no BOP, ele armou rapidamente ali, assim, e ele era muito cultuado, era um cara muito, mesmo quando ele foi para o crime, eu conversei com vários integrantes do BOP, e todos falavam de Adriano com admiração. Juro, com admiração. Em nenhum momento me passou aquela coisa, pô, esse cara é um bandido. Não, admiração. Apesar de ele ter ido para o lado errado. E pessoas boas, tá? Eu já conversei com o cara, com gente do BOP, que falou assim, ó, eu tenho certeza que o Adriano estava dormindo quando a polícia da Bahia pegou ele. Porque se ele tivesse acordado, ele tinha levado vários policiais juntos, né? Graças a Deus não aconteceu nada com os policiais e tal, mas ele tinha uma sofisticação para coisa que o Lessa talvez não tivesse, por isso o Lessa ficava em segundo plano quando o assunto era você pagar por execução, né? E o Lessa, me parece que ele quis pegar esse trampo para ele poder ficar rico, para chegar no status que o Adriano tinha, ele não tinha, né? Exatamente, essa é a minha tese, tá? E hoje, como eu te falei, nessa audiência, quando eu parei para pensar, realmente, eu fiz uma reflexão, porque, cara, ele não foi planejado, realmente, né, realmente, ouvindo ali o Elcio contar que as coisas foram assim, meio que no susto, tipo no vamos, parecia realmente que o Lessa queria se autoafirmar, e queria resolver aquilo logo, que ele estava sendo cobrado. E ele tinha que fazer, tinha que ser ali, tinha que ser naquele dia, naquela data. Eu quero entender por que daquela data. Eu estou com isso aqui, com a pulga atrás da orelha. E assim, e você vê que foi um trabalho meio que porco, né? Só que ele teve sorte, né? Enfim, sorte no lado negativo, né? Mas teve.
E acabou ficando esse tempo todo. E além daquelas coisas que a gente sabe, né? Que realmente, do trabalho, né? Da DH, essa coisa toda. Demorou, né? Você não pegou aquele primeiro início, né? Óbvio que hoje a DH é totalmente diferente, felizmente, hoje, né? Mas naquela época realmente tinha muito problema, né? Muito problema. E aí você vê que eu acho que ele vivia de fama do caso. Lessa teria aceitado executar Marielle, pois ele subiria de patamar ficando próximo do status de um Adriano da Nóbrega, por exemplo. Segundo o próprio Lessa, após tirar a vida de Marielle, ele foi beber na Barra da Tijuca e só lá ele descobriu que também tirou a vida de Anderson Gomes. Durante seu depoimento, descobrimos que Lessa é apaixonado por armas. Dê uma olhada como ele fala da HK MP5, arma que foi usada no crime e, segundo ele, desviada de algum lugar. Tá, vamos lá. O senhor quer começar por onde? Pelo carro, pela arma? Vamos começar pela arma de fogo, então. Pela arma de fogo, tá bom. Havia algum requisito específico para a obtenção da arma entre o senhor e o Macalé? Qual foi o ajuste? Quem ficou responsável por isso? Eu pedi uma Macalé para arrumar uma arma, porque nós já tínhamos as nossas armas, é a grande verdade, mas normalmente, pô, não custava nada mandar uma pistola. Falei, Macalé, uma pistola lá, pô. O cara é amigo desse miliciano todo, ele deve ter umas 300 pistolas à disposição dele. Mas não falei uma pistola, eu só disse o seguinte, que não seja um revólver, pô, senão eu vou estar regredindo. Para usar um revólver, melhor usar uma pistola minha. Então, eu falei para ele trazer uma arma, e uns dias depois, eu não posso precisar exatamente quantos dias depois, mas foi bem próximo. Ele me vem com uma bolsa e falou assim, estou aqui no quebra-mar, chega aqui, não sei o que. Aí fui no quebra-mar. Quando eu cheguei lá, aí ele abriu o carro, tá aí a bolsa. Foi o quê? Abriu o fecheclé, aí vi uma MP5. Pô, me deu vontade de rir. Eu falei, pô, mas de onde tu tirou isso, Macalé? Aí ele, pô, não, eu peguei lá com os caras. Falei, uma MP5, pô, eu adoro. Para o senhor ter ideia do quanto eu gosto daquele modelo de arma, eu trabalhei com ela no BOP durante alguns anos e eu comprei uma réplica dela em calibre 22, que é o modelo GS-G5, alemã, também alemã. É uma concessão que a HK, que é a fábrica original da MP5, deu a essa empresa. Aí fez uma GS-G5, ou seja, é uma réplica idêntica em calibre 22. A diferença vai ter no mecanismo, óbvio. O carregador tem uma janelinha, porque a munição é bem menorzinha. Mas se o senhor quiser comprar, por exemplo, uma coronha, vai caber nas duas. É uma réplica, a carcaça em si é igual. Tanto é que é réplica, né? Como o próprio nome já sugere, a réplica ela tenta fazer o mais próximo possível do original. Então, eu tinha equipamentos, tinha acessórios, muita coisa de MP5. Por quê? Porque na época que eu trabalhava no BOP, não, a gente não podia mexer nelas, tem que ser para pegar de serviço do jeito que ela estava lá. Mas a minha, registrada no meu CR do Exército, eu botei ela, enfeitei ela toda, botei um monte de coisinha. Tinha 2 tipos de coronha, tinha lunetinha de propoint, tinha rosca para abafador, uma rosca que vai por fora do cano, que eu usei na MP5, nessa MP5 que o Macalé trouxe. Lessa também chegou a dizer que Marcelo Freixo seria um dos alvos ventilados por Macalé, mas Lessa disse que para tirar a vida de Freixo precisaria de um tiro certeiro estilo sniper e que ficaria muito na cara que poderia ser ele, já que o Freixo tinha escolta do BOP. Até agora, pessoal, não sabemos por que a escolha da Marielle, mas ela era um alvo mais fácil que não tinha escolta. Segundo Lessa, foi passado e ele consultou que a Marielle morava numa casa na Rua do Bispo, mas na verdade lá era a casa do ex-marido dela. Na cabeça do Lessa, se ele tirasse a vida dela saindo de casa, da casa do ex, ele jogaria a culpa em cima do ex. No fim das contas, o crime ainda está sendo investigado, mas é muito difícil precisar se os supostos mandantes serão punidos ou não. A materialidade, que cria provas, foi prejudicada pelo tempo. Todo crime, como eu disse, é uma janela aberta no tempo que vai se fechando dia após dia. Ao final, pessoal, Lessa conseguiu com a delação ser enviado para São Paulo. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, ele está em Tremembé, cidade do Vale do Paraíba, em São Paulo. Lessa também pediu a unificação de suas penas para tentar baixar um pouco a quantidade de anos que ficará encarcerado. Por fim, gostaria de usar o vídeo que está na audiência do Lessa, que ele fala para o magistrado Ayrton Vieira, do STF, para vocês conseguirem entender um pouco melhor o que é quando o magistrado, alguém que não conhece o Rio de Janeiro, tem acesso e observa o que acontece no Rio de Janeiro. E parece que o magistrado Ayrton Vieira, do STF, ele ficou extremamente curioso
com aquilo, tá? O Ayrton é um excelente magistrado, muito bom em mediação de conflitos, fez um trabalho de excelência ali nos depoimentos. E no final, ele pede pro Lessa contar para ele o que é a milícia no Rio de Janeiro. E eu vou deixar esse vídeo aí no final para vocês, dele contando o pior do submundo do Rio de Janeiro. O que é ser hoje? Quem é o miliciano? É necessariamente só policial, seja civil, seja militar? Ou a premissa da qual eu parti também é equivocada? Que ele vende isso, que ele dá proteção, que ele faz aquilo? Perfeito, não é isso que eu quero saber. Mas quem é hoje a pessoa do miliciano? É só policial? Não é? Nunca foi? Isso que eu gostaria de entender. Ô, doutor, antes de usarem o termo milicianos, ou então miliciano vem de milícia, se usava mineira, polícia mineira. Então, houve essa transformação numa determinada época. Por exemplo, o Rio das Pedras é considerado o berço da milícia, porque talvez tenha sido o primeiro local no Rio de Janeiro onde tenha nascido a mineira. O que é Eu tô achando que o juiz estava com curiosidade mesmo de saber desse mundo, viu? a mineira? Lá, por exemplo, foi uma mulher de nome Dinda e o marido, se eu não me engano, Otacílio. Gente, mas é assim, ó. Hoje, a maioria dos milicianos, eles são os PI que a gente chama. Os pé inchados, não é mais polícia. Eles recrutaram alguns, eles eram nordestinos, recrutaram algumas pessoas e começaram a expulsar os ladrões. Não sei se tinha tráfico na época lá, os traficantes. Então, a mineira expulsou. Só que, com a entrada de a adesão de policiais nas mineiras, nas polícias mineiras, aí agora entra os policiais verdadeiros. Entrou um sargento, entrou um detetive da polícia, entrou... A imprensa em si, ela começou a tratar como milícia. A milícia armada. Mas, na verdade, antigamente era mineira. Era mineira. Ela podia tanto ter polícia quanto ou sem polícia. Mas hoje, quando o senhor diz um miliciano lá no Rio de Janeiro, por exemplo, é como se fosse uma facção. Só que uma facção... eu não sei se isso é verídico, mas há pouco tempo eu tive a informação de que hoje existe a narcomilícia. Ou seja, como é isso? Se misturaram, as pessoas se misturaram. Hoje mesmo eu falei de um aqui, de uma pessoa, um advogado comentou sobre o advogado do Chiquinho, se eu não me engano, falou sobre o Deco, sobre o Doen, que seriam os milicianos antigos lá, que eu disse ontem que os irmãos não tinham uma simbiose completa com eles ali. Então, um deles, o último, pelo menos na época que eu estava solto, na época da questão dos loteamentos aí, da época da morte da vereadora, o miliciano lá, o apelido dele era Lica. Era um lavador de carro. O cara era lavador de carro. Então, ele voltou às origens da polícia mineira, porque polícia ali não ficava. Quem era o dono da mineira era o Lica. Porém, o Lica se associou ao Comando Vermelho. Então, quer dizer... virou a narcomilícia. Então, eu acredito que eles continuam explorando o gás, a antena, a internet, as combis, o gás com ágil e o tráfico juntamente vendendo a cocaína e a maconha. O senhor está entendendo? Então, já existe essa união entre milícia e tráfico. Porém, eu acho muito difícil uma milícia que tenha polícia chegar ao ponto de narcomilícia. Porque, imagina um policial preso numa narcomilícia. Ele vai para qual presídio? O senhor está entendendo? Então, ou seja, ser miliciano hoje no Rio de Janeiro, qualquer um de nós, em tese, não necessariamente oriundo de uma polícia, mas desde que participe desse contexto... pode ser taxado como miliciano e passa a ser... Exatamente. Por isso que hoje muita gente, muito policial, diz assim, eu sou polícia, mas não sou milícia. Existe isso.
Eu sou polícia, mas não sou de milícia nenhuma. Pessoal, entendem como tema que muito dificilmente será quebrado no Rio de Janeiro? Algo que pressiona desembargadores da mais alta corte do país? Algo que apodrece desde o soldado iniciante ao político mais bem votado? Lessa é um dos personagens que fez essa engrenagem macabra funcionar dentro do Rio de Janeiro. Ele esteve dentro do motor de toda essa história, de muito sangue e lágrimas que não tem previsão de acabar, infelizmente. Lembrando que esse dossiê é sobre a história de Rony Lessa e que muitas coisas que foram ditas aqui precisam ainda serem comprovadas, tá? Pode ser que esse vídeo, como eu disse anteriormente, esteja desatualizado daqui a uns anos, mas a história de Lessa é essa e só o tempo mostrará se ele está mentindo e o que ele está mentindo ou não. Mas uma coisa é certa, Lessa cometeu muitos crimes e ficará certamente longos anos na prisão, vendo o sol nascer como um homem encarcerado. Bom, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoia se você gosta do nosso produto. A partir de R$2 vocês têm conteúdos exclusivos que a gente se compromete a colocar toda sexta-feira para vocês, além, claro, de apoiar o nosso trabalho para que a gente continue podendo falar desse tipo de assunto e tema aqui na plataforma que muitas vezes sofre restrição de monetização. Por exemplo, a gente fez um react aqui acompanhando as audiências do Lessa. Foram nada mais nada menos que 12 horas de conteúdo. Nenhum deles monetizou. Então a gente ficou 12 horas aqui com vocês acompanhando, mas infelizmente a gente não conseguiu ganhar. Ganhou na verdade poucos dólares com o assunto, certo? E esse é o nosso trabalho, né, pessoal? A gente se dedica a trazer essas histórias para vocês. Então, se puderem, ajudem a gente no Apoia-se. Mas o mais importante é deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e obrigado por terem ficado até o final conosco. Fui, valeu, até uma próxima.